Boa tarde, meu nome é Tiago Pinto, eu sou médico veterinário, mestre em climatologia e doutorando atualmente em conservação dos solos. Vou falar um pouco para vocês sobre o IPCC e os eventos climáticos extremos recentes no Rio Grande do Sul. E agradeço imensamente o convite e a participação nesse primeiro simpósio solidário em prol do Preservas da URGS. O que eu proponho é um sumário bem sucinto sobre o IPCC, falando de origem, composição, grupos de trabalho, modelos e os assessment reports. Na sequência, escrever um pouco sobre os eventos recentes no Rio Grande do Sul, abordando oscilação e mudanças climáticas, circulação atmosférica e cenários de disponibilidade hídrica. Eu vou trazer um artigo aqui que já faz uma reflexão sobre essa questão. Mas o que é o IPCC? O IPCC é um painel internacional sobre mudanças climáticas. Ele é da ONU, mas ele é da Secretaria do Programa de Meio Ambiente da ONU, em parceria com a Organização Meteorológica Mundial. Ele foi criado em 1988 e ele é composto por 195 países membros. Além do inglês, as línguas oficiais são árabe, chinês, francês, russo e espanhol, que são os materiais que são disponibilizados. E é importante frisar que o IPCC ele não conduz as próprias pesquisas. As pesquisas são conduzidas pelos próprios membros dos grupos de trabalho, que nós vamos ver o que são mais para frente. Mas são cientistas livres, cada um do seu país, que trabalham por conta própria. Eles não são funcionários do IPCC. Eles são contribuidores do IPCC através da sua própria pesquisa. E qual que é o propósito? O propósito do IPCC é prover aos criadores de políticas públicas, aos policymakers, conteúdos sobre descobertas científicas recentes, sobre mudanças climáticas, as implicações e potenciais riscos futuros, e propor estratégias tanto de mitigação quanto de adaptação. Quem quiser entrar no site ipcc.ch. E a composição do IPCC são centenas de cientistas que são divididos basicamente em 3 grupos de trabalho e forças-tarefa. Os grupos de trabalho são a parte física, né, a base da ciência física, os impactos, adaptação e vulnerabilidade, e também a mitigação das mudanças climáticas. Eles são coordenados por comitê executivo, que por sua vez você tem um birô, que seria a parte administrativa, né, desse grupo do IPCC, que coordena os trabalhos tanto do plenário quanto do secretariado. Então, quando a gente fala de modelos, quando a gente fala de uma reflexão a respeito da previsão, a gente tem que falar do Lewis Fry Richardson, lá de 1922, há 30 anos antes dos computadores, digamos, surgirem. Ele já propôs uma caracterização, uma previsão do tempo através de processos numéricos da atmosfera. Ele caracterizava a atmosfera baseada em equações e, a partir daí, eram feitos cálculos. Tem um dilema disso aí que era a velocidade dos cálculos. Porque se você está fazendo cálculos para previsão, você tem que estar com a previsão pronta antes da coisa acontecer. E esse era um dos limitantes. Mas, com o tempo, isso foi melhorando. Um dos primeiros modelos que tiveram um enfoque mais geral foram justamente os modelos de balanço de energia, quanto de energia que chegava, quanto de energia que era absorvida, quanto dessa energia que era irradiada para a atmosfera, que ficava dentro da atmosfera, e quanto que ia para o espaço. Claro que cada vez mais você tinha fatores como elementos da deslocamento da Terra, da oscilação da Terra, do giro da Terra, e também elementos relacionados com a latitude. E isso foi sendo entendido ao longo do tempo e cada vez sendo alimentado melhor esses modelos de balanço energético. Mas foram um dos primeiros, assim, que tiveram um desenvolvimento mais elaborado. Em 1975, a WMO propõe a definição do sistema climático, tentando dar uma normalizada, uma normatizada nessas informações e separa entre a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera, a superfície da Terra, que é a parte dos continentes, e a criosfera. Notem que quando é descrito um modelo, ele é visto meio que como um grande pacote com várias informações que interagem entre si em todas as direções, tanto longitudinalmente, quanto lateralmente, horizontalmente, quanto também entre as colunas, entre as camadas, né? E quando a gente fala aqui na superfície, a gente vamos deixar de lado um pouquinho a parte atmosférica, vamos falar só da parte da superfície,
deixando de lado também a parte do que acontece dentro do oceano, a gente já tem uma quantidade enorme de informação num pequeno bloquinho desse grande emaranhado de informações. Agora, quando a gente fala dos modelos utilizados no IPCC, eles levam em consideração não só a parte física, mas também os inputs deles são considerados fatores sociais, fatores físicos e processos climáticos e processos políticos também. A partir daí, esses inputs dão origem aos outputs, são as saídas do modelo, que são basicamente relações dessas informações como um todo e avaliações em um conjunto de equações, que é particular de cada modelo, e o resultado disso é justamente os Climate Assessments, ou os relatórios de verificação climática do IPCC, que acontece de tempos em tempos. O primeiro, que é o AR1, ele relevou, ele trouxe à voga justamente a importância das mudanças climáticas. Foi um desafio com consequências globais que demandam cooperação internacional, já observando o aumento progressivo e direto da temperatura do ar. Em 95, já foi a base de referência para o protocolo de Kyoto, de 97, e ele foca mais no monitoramento das emissões, mercado de carbono, essas trocas de emissões por dinheiro, e mecanismo de desenvolvimento limpo, e já abordando um pouco sobre investimentos estrangeiros e transferência de tecnologia, que a gente viu que não funcionou tão bem, que não foi o que realmente aconteceu ao longo dos anos. E quando a gente fala já do terceiro AR, ou Assessment Report, a gente já está falando dos impactos. Então, agora, as mudanças climáticas são importantes, vamos medi-las e agora vamos avaliar o impacto que elas têm na nossa vida e aí quais são as necessidades de adaptação. Isso frente a um cenário de aumento progressivo da temperatura, né? Quando a gente fala do AR4 de 2007, ele já ocorre 10 anos depois do protocolo de Kyoto, e ele já descreve um aumento da temperatura de 2 graus até o final do século, até 2100. Isso é muito grave. E esse gráfico que eu trouxe só para ilustrar sobre a América do Sul, onde é comparado o mesmo modelo rodando só com forçantes naturais e um modelo rodando com forçantes naturais e antrópicas. O aumento da temperatura, a anomalia de temperatura é muito maior no modelo com forçantes antrópicas. Isso porque em 2007 ainda não tinha um conceito muito importante que vai demorar um pouco mais para aparecer. Falando dos grupos de trabalho, as bases físicas da ciência, que é o levantamento de dados e a mitigação às mudanças climáticas, a estratégia de redução e os impactos, adaptação, vulnerabilidade, são as consequências e redução de danos, são os 3 relatórios, são os 3 working groups, os 3 grupos de trabalho que cada um elabora. Isso aqui eu trouxe foto dos últimos, né, do AR6. Os grupos de trabalho, eles soltam os seus relatórios particulares de cada um. Ainda falando do AR5, já falando do AR5, ele traz uma referência ao Acordo de Paris. O que vai ser discutido no Acordo de Paris está sendo descrito já no AR5. E ele adota grupos de trabalho, ele que propõe essa organização e relatório síntese para poder tirar um documento de 300, 400 páginas para algumas páginas, muito mais fácil dos policymakers, no caso, terem acesso. E ele propõe aqui 4 cenários. São cenários no qual está relacionado a quantidade de energia em watts por metro quadrado na superfície da Terra, do solo. Então, você tem cenário de aumento de 2,6, 4,5, 6 e 8,5. Esse 2,6 é o mais conservador, onde você tem uma redução real das emissões, e o cenário 8,5 é que você tem uma manutenção e aumento até das emissões atuais. E aqui, já do relatório, uma observação de 1850 até 2000, onde teve esse aumento bem progressivo, associado também às emissões. Notem que quando a gente faz uma associação das emissões antropogênicas anuais em relação aos cenários, a gente tem aqui, já para o ano de 2024, nós estamos aqui no meio do caminho, uma proximidade, uma intervalicidade entre a linha vermelha e a linha laranja, que são os relatórios 8,5 e o 6, que enquanto que o relatório 2,6, a gente está o cenário 2,6, a gente está um pouco distante dele. E aqui fazendo um comparativo entre
o que foi a média de 86 a 2005 com relação ao previsto para 2081 e 2100. Para o cenário 2,6 e para o cenário 8,5. Observe que o aumento da temperatura é bem claro no cenário 8,5. Enquanto que precipitação, a gente tem aqui para a nossa região sul-sudeste do Brasil, um aumento da precipitação previsto, enquanto que para a região norte-nordeste, uma redução da precipitação prevista. O Acordo de Paris, ele é uma referência científica, ele tem como referência científica o AR5 de 2014. O objetivo já do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus até 2100, e hoje em dia já se fala de 1,5 grau. Esse era o referencial para 1900, tá? Com a emissão das emissões, com a emissão das emissões líquidas, com a zeragem das emissões líquidas, isso é, até 2050 não temos mais saldo positivo de emissões líquidas, isso é, haverá ainda emissão, mas elas serão todas compensadas. Essa é a previsão do relatório do Acordo de Paris. No AR6, que é o mais recente de todos os ARs, a gente já tem uma associação entre ações antrópicas e mudanças climáticas, uma correlação direta. Isso não tinha nos outros. Então, antes você associava importância à mudança climática, levantava dados, fazia avaliações, levantava impactos, mas ainda não tinha uma associação direta entre os dois fatores. Agora tem. Então, agora, o impacto das mudanças climáticas, ele está diretamente ligado com as ações antrópicas. Isso é uma mudança de paradigma. É importante lembrar que nós estamos falando aqui de um órgão da ONU, né, de uma entidade que ela preza pela comunicação e benevolência entre a comunicação entre os entes, entre as pessoas que ela coordena, mas não um embate, não uma imposição. Quando a gente fala dos cenários, eles se mantêm, agora muda um pouco, o terceiro cenário, em vez de ser 6, é 7,0. E quando a gente observa aumento de 1,5 grau no mundo, 2, 3 e 4 graus, a gente tem esse aumento bem claro dos níveis de temperatura justamente aqui na região central da América do Sul. Isso vai ser fundamental para o próximo passo. Observem que esse gráfico eu trouxe porque ele traz uma diferença de visão. O melhor fica em cima, como é de se esperar. Enquanto que antes o pior cenário, que era o cenário de maior impacto, maior emissão, o cenário 8,5, ele ficava geralmente na parte de cima. Mas para todos os cenários, qualquer um dessas linhas que a gente tome, a gente já está perdendo oportunidades. Desde antes de ter uma consciência a respeito disso. Já falando dos eventos extremos, foi um evento meteorológico extremo, mas foi uma oscilação climática. O que seria isso? Na verdade, nós temos aqui uma oscilação anual, a climatologia para Porto Alegre. Peguei aqui para Porto Alegre como referência. Observe que para o mês de maio a gente tem aqui 120 milímetros de chuva. Isso é a média. Enquanto que do dia 1º ao dia 13 choveu 341, quase 342 milímetros. Isso está muito distante, nem cabe nesse gráfico aqui, ficaria aqui assim mais ou menos, muito distante da média. Mas ainda assim, é um evento que aconteceu de modo esporádico. Se fosse acontecer todo ano, o que a gente poderia chamá-lo é um evento de mudança climática. Então, peraí. As mudanças climáticas não estão associadas ao evento extremo que aconteceu na região sul durante esse mês de maio? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o evento em si isolado, a grande precipitação do mês de maio, dentro da média histórica, ela está muito distante. Mas o que a gente observa, isso numa escala global, não só local, é que sim, existem mudanças climáticas, que é justamente onde há o ponto de não volta. Até aqui a gente tinha uma oscilação. De 1850 até 1980 a gente observava uma oscilação, sendo que, por exemplo, de 1920 a 1980 estava acima da média do período anterior, mas ainda assim era uma oscilação. O que a gente observa agora é que essa oscilação ela já não existe mais, já está tendo um aumento progressivo, por exemplo, da temperatura média global. Isso é refletido como? Qual que é o reflexo desse aumento da temperatura global? Para isso, a gente tem que ver um pouco sobre a circulação atmosférica na América do Sul.
Vamos falar aqui primeiro do cenário de inverno. A gente tem a região aqui dos alísios de Nordeste, né? Que é a região intertropical, que no período do inverno traz umidade para dentro do continente, já que essa massa equatorial continental está bem enfraquecida por causa das temperaturas mais baixas, enquanto que a massa polar antártica está muito intensificada, podendo chegar até massa de ar frio aqui, ó, a massa de ar polar na região do Acre, né? E que também escorre pela costa, escoa pela costa e entra para dentro do continente. Ao mesmo tempo, a massa tropical continental ela está enfraquecida e mais deslocada para a região aqui da Argentina, do Paraguai, enquanto que os alísios de Sudeste estão muito intensos, formando, por exemplo, numa conexão entre o fluxo da equatorial continental com os alísios de Sudeste, pode formar, por exemplo, um evento de Zacas. Não é comum, mas pode acontecer. Mas o que se tem é um aporte de umidade chegando para dentro do continente. Coisa que é comum é Zacas justamente nesse período de verão, onde você tem a massa tropical atlântica mais intensificada na região sul e sudeste, mas principalmente a equatorial continental muito intensa, trazendo umidade da região amazônica e formando esse corredor, que é o que configura o cenário de zona de convergência do Atlântico Sul. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, além da massa tropical continental está intensa e a equatorial continental está muito intensa, havia também os alísios enfraquecidos, típicos do verão, e. Perdão. Aqui. Perdão, gente. E uma grande intensificação da massa de ar quente sobre o continente. Então, o que, que houve? Houve um transporte de umidade da região equatorial e junto com essa massa tropical atlântica trazendo umidade do oceano. E elas eram restritas por essa massa de ar quente que estava aqui, que impedia a circulação do ar, e por essa massa tropical continental. Justamente é a chamada depressão do Chaco, onde houve essa intensificação desse sistema que se formou, que a gente pode observar justamente esse fluxo de umidade. Por que, que eu trouxe isso aqui? Porque junto com toda essa circulação atípica para o período de verão, houve também o El Ninho. O El Ninho aqui na região 3, 4, esse gráfico aqui não mostra, mas foi justamente, é porque esse gráfico vai até esse período aqui de 2019, 2020, ele foi justamente combinado com esse aumento da temperatura aqui na região do El Ninho, que já são previstas aumento de chuvas na região do sul, justamente por causa desse comportamento da atmosfera. Então, tudo isso se intensificou e a gente teve o que aconteceu. Mas, falando de um artigo de 2020, ele cita o seguinte: são cenários de mudanças climáticas na disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica transfronteiriça da Laguna dos Patos. Desdobrando esse título maravilhoso, o que a autora fez? Ela pegou as informações de 1961 a 1990, os dados de temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, radiação, insolação e pressão atmosférica, agrupou com as anomalias entre 1960 e 1990 e 2006 a 2035. Já no modelo de previsão a curto prazo, 2035 está logo aí. São 10 anos a partir de agora. E a partir disso ela teve dados para todos esses parâmetros, temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, radiação, insolação, pressão atmosférica, para fornecer um modelo que esse modelo, eu não vou entrar em detalhes no nome e no funcionamento dele, mas é um modelo climático que vai fazer previsões para o período à frente, tanto para o período de 2006 a 2035, quanto para o período à frente, de 2051 a 2080. E ela fez a mesma coisa para a precipitação. Pegou os dados de precipitação de 61 a 90, fez um comparativo desse período de 61 a 90 com 2006 a 2035, e depois fornecer esses dados para o modelo. Esse era um modelo hidrológico, era um modelo que media a quantidade de água dentro da calha do rio, do volume de água no rio. E aí ela fez tanto
um retrospecto, que no caso de 2006 a 2035, quanto um prospecto, de 2051 a 2080. O que ela encontrou? Vamos primeiro focar no período de 2006 a 2035. E, claro, ela usou cenários, então são cenários do IPCC. No cenário 2.6, de 2006 a 2035, o que ela observa é que 3 modelos, isso aqui são para diferentes bacias, 3 modelos conseguem prever esse aumento de volume de chuvas nesse período de 2006 a 2035. Entre eles está aqui a bacia do Rio Jacuí. Enquanto que para 2051 a 2080, que é um período para frente, ela pega, eu peguei apenas o modelo aqui, o modelo RCP 8.5, que é o mais grave, para a gente ver essa diferença, e quatro modelos chegam a identificar aumento de 50% no volume de chuva para esse período. Isso num cenário onde não é feito nada, onde não é controlada a emissão, onde não é restrita, onde não são feitas medidas de contenção dessas mudanças climáticas. Mas qual que é o grande dilema disso tudo? Quando a gente observa esse mapa aqui, que é do Repositório de Informações Geográficas para Suporte à Decisão do Rio Grande do Sul, muito bom esse canal, quem quiser escanear, entrar nesse site, ele é bem completo e com informações robustas e informações confiáveis. Quando a gente observa isso aqui, o que a gente vê esse tanto de casinha, um tanto de ponto de alagamento, um tanto de toda essa área vermelha de aumento do volume de água, o que a gente pode associar diretamente, que fica claro, é que esse aumento, essa grande quantidade de água está associado com o impacto que ela causa nos seres humanos. Então, quando o IPCC fala que ações antrópicas, ações humanas são responsáveis pelas mudanças climáticas, a gente não pode olhar para esses dados e ter a doce ilusão de que são variações naturais dos sistemas atmosféricos. É uma chuva atípica, acima da média, que, em combinação com o El Niño, trouxe uma grande quantidade de volume para a região. Isso é uma visão simplista da coisa. Agora, o impacto que isso pode causar, se fosse numa área natural, as consequências seriam menores, para não dizer nulas. Seria uma área natural, teria uma enchente, um escoamento, uma enxurrada, talvez um deslizamento de terra, numa área natural. Ia mudar a paisagem. Mas como é uma área que está cheia de seres humanos, isso causa tragédia. E tragédia é combatido com previsão, é combatido com precaução, com preparação. Vou trazer mais um último gráfico aqui, que é justamente do mesmo material, que é o gráfico de previsão, isso é do dia 17/5, do volume de água. Observa que até o dia 13, aqui, ó, o volume de chuva era tão grande, que chegou a 5,5 metros, quase 6 metros. Quase 6 metros, acima do nível adequado ao do nível medido do Guaíba. E a previsão é de que nos próximos dias, mas não tão próximos assim, cerca aí de 31 de maio, a gente ainda tenha áreas inundadas, áreas aí com 3 metros, e tenha ainda vamos dizer, uma previsão bem próxima dos dois modelos, o europeu e o dos Estados Unidos, o americano. O americano é o NCEP, o europeu é o do ERA, mas ainda assim a gente não vai ter chegado com esse volume de água ao período antes do início das chuvas. É isso. Muito obrigado.